Na aula anterior, nós iniciamos o desenho da nossa planta. O modelinho eu compartilhei com todos via WhatsApp. A planta está trabalhando. Alguém teve dificuldade de acesso a esse material? Eu compartilhei 2 materiais. Um é o material de apoio que tem ali os comandos e os exercícios, né? E as plantinhas ali que a gente vai trabalhar a nossa aula. Muito bem. Está todo mundo acompanhando aqui direitinho? Tudo aqui? Todos que estão participando da nossa aula hoje já estão no grupo do WhatsApp. Se alguém não estiver ingressado ainda no grupo do WhatsApp, manda um chat ali para a gente. Professor. Vocês, tá? Não me adicionaram ainda. Gislaine. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui o link. Eu não sei se eu estou nesse grupo. Não sei se eu estou como administrador. São do terceiro semestre, não é isso? Só para não me confundir. É isso, né? Eu não estou como administrador. A Melissa manda aqui no chat. Sim. A Gislaine já está no grupo. Eu ainda tinha colocado ela. Já está? Informática, terceiro semestre, ou não? Tá certo. Então... Receberam o material do curso? Se não, eu posto assim, no final da aula, eu posto de novo esse material aí no grupo do WhatsApp. Muito bem. Então, retomando lá, a nossa ideia de hoje é complementar essa planta, aprendendo a técnica de desenho de outros elementos que, na nossa primeira aula, nós aprendemos a criar as paredes, tá? Quem não tiver assistido essa aula, lá no grupo do WhatsApp também está o link do vídeo que eu gravei durante a aula e postei a partir de agora o próprio Teams. Eu já estou com o Teams institucional, fica mais fácil da gente gravar a aula direto pelo. Depois eu compartilho com vocês no ambiente virtual. Então, quem perdeu a aula anterior pode reassistir
via YouTube, tá? Hoje, nas aulas anteriores, eu tive algumas questões de áudio que estava cortando. Como é que tá para você? Tá cortando? Como que tá? Tá bom a transmissão? Melhorou? Tudo ok? Para mim ainda está cortando, professor. Não sei para os outros. Para mim também, professor. Então, eu vou... Tá cortando ainda. Né? Então, é algum tipo de problema que tem no Teams aí, que eu não sei ainda, não vou ter que verificar com a coordenação se está sendo assim para todos. As outras, vocês têm essa dificuldade também, ou só por enquanto comigo? Essa falha áudio? Só nessa matéria mesmo, professor. Só hoje que a gente tem essa dificuldade. A minha internet, ela tá via cabo, né? Nem é Wi-Fi. E eu tenho link de 80 MB, então não deveria ter problema quanto à transmissão, né? Vou tentar entender um pouco melhor isso daí depois. Então, apesar dessa que a gente está enfrentando aí de áudio, cortando o áudio, eu vou ir devagar. Eu estou gravando a aula de duas via Teams e também via pelo meu computador. São duas fontes de gravação. Vou repetindo devagarzinho ali. Se alguém tiver alguma dificuldade, estiver conseguindo fazer junto comigo ali, tiver alguma dificuldade, mão ali, chama atenção, fala comigo ali e eu vou indo sem problema. A ideia é a gente contornar da falha de áudio juntos, tá? Eu me escuto perfeitamente, eu não tenho ideia de como está. Eu preciso de vocês a poder ter a noção do que está acontecendo, né? Tá? Então, reiniciando lá, na aula passada, eu inseri alguns comandos de volta que seriam lá o comando line, né? O comando line, comando offset, comando fillet, comando trim, um extend, comando extend e também o comando polyline. A gente tem, então, diversos comandos, em algumas situações, são bastante parecidos no AutoCAD. E a gente tem que entender a funcionalidade desses comandos e a técnica também de utilizar os comandos, né? Então, o desenho do AutoCAD, principalmente, ele depende um pouco da técnica para você compreender a facilitação ou a facilidade e prática de utilizar alguns comandos, tá? Então, em alguns momentos o comando line é mais prático, em alguns outros momentos o comando polyline vai ser mais prático, né? Geralmente eu não utilizo muito o comando polyline, como eu mostrei na aula anterior, né? Eu uso principalmente elementos que são repetitivos e eu posso ter a necessidade de copiar outra. Então, facilita bastante a seleção quando a gente utiliza o comando polyline, né? Mas eu dou curso de AutoCAD há mais de 20 anos, quase 25 anos já. E ao longo do tempo eu fui percebendo assim, minha técnica é muito prática para mim, eu utilizo ela. Ao longo do tempo eu fui percebendo que quando os alunos retornaram para fazer outros cursos, eles tinham desenvolvido outras técnicas também, né? Então o AutoCAD ele é um software bastante, né, no sentido, no limite dele mesmo. Não vou dizer que ele é o software mais completo para
arquitetônico ou de qualquer outra área. Na verdade, não. Ele é um software antigo, né? Os escritórios mais avançados hoje em dia não utilizam tanto o AutoCAD. Às vezes utilizam em parceria com outros softwares, envolvendo a planta no AutoCAD, depois gerando, né? Ou gerando o 3D e já toda a documentação em Revit, retornando para o AutoCAD por algum motivo, em situações que o cliente exige o desenho em AutoCAD, em algumas situações que o terceiro de projeto trabalha com o software CAD ou derivam para outros programas através do AutoCAD, né? Como o WebEx, outros softwares de estrutura ou hidráulica. Então, mesmo que você trabalhe com outros, em um momento ou outro, de uma maneira, você vai ter a necessidade de utilizar o AutoCAD. Eu até hoje, apesar de já há 20 anos com softwares 3D, eu ainda utilizo o AutoCAD no meu escritório justamente nessas situações, né? Quando eu tenho parceiros que dependem do CAD para desenvolver os quantitativos, para orçamento, eu tenho parceiros que trabalham com o AutoCAD ainda. Então, o AutoCAD é uma ferramenta útil para mim até, apesar de não trabalhar com o AutoCAD base, e esse é o AutoCAD que a gente está aprendendo aqui já há 20 anos, apesar disso, eu ainda utilizo o AutoCAD para essas situações. Então, por mais que eu ouça ou faça cursos de outros softwares, que o AutoCAD ainda vai ser útil por alguns anos. Dificilmente a prefeitura de Campo vai solicitar que você vá aprovar um projeto em Revit. Vai demorar muito tempo para isso acontecer. Hoje em dia, já a prefeitura dificilmente já te pede desenvolvido em AutoCAD, né? Quer dizer, o arquivo, o DWG, para você dar entrada no prefeitura, geralmente já é PDF. Na grande maioria das é PDF que a gente dá entrada na prefeitura, não DWG. Em alguns casos específicos, a prefeitura vai te solicitar. Então, motivo para que a gente dominar o AutoCAD também, né? Principalmente para situações de aprovação de projetos. Em algumas prefeituras de interior, o que eu observo é que se o projeto impresso, você imprima e dê entrada e aprovação pelo projeto. As prefeituras que já estão adaptadas à tecnologia já utilizam o AutoCAD mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês as ferramentas básicas do AutoCAD, de uma técnica, utilizando uma técnica que desenvolvi ao longo dos anos, para a gente compreender principalmente as funcionalidades mais importantes do AutoCAD, né? Não há necessidade de a gente dominar 100% do AutoCAD, né? Geralmente, eu não conhecia até o em que dominasse 60% do AutoCAD. Realmente, a gente foca na nossa área de projeto. Quem trabalha com arquitetura vai focar mais em desenho eletrônico e muitas ferramentas do AutoCAD vão perdidas, não são utilizadas. Quem trabalha na área de infraestrutura, por exemplo, projeto rodoviário e ferroviário, vão utilizar ferramentas que na arquitetura a gente nem sonha em não utilizar. Então, depende muito. O AutoCAD ele tem que aprender a focar no que realmente é importante, o que realmente, dependendo da área. Eu já dei treinamento para engenheiros que trabalhavam com rodoviário. Eu tive que aprender e dominar essas ferramentas para essas áreas. Quando se fala em agrimensura, topografia também você tem que aprender outras ferramentas que a gente nem vai aprender nem utilizar na arquitetura. Bom, então vamos voltar projetinho lá, trabalhar um pouquinho mais na prática ali. Então, nós aprendemos a desenhar utilizando o comando
depois eu dei offset para reproduzir as linhas com a distância definida de largura de parede, né? Então, no caso aqui, as paredes ficaram com 15 centímetros. Depois eu ensinei algumas técnicas de desenho interno. Depois nós aprendemos a fazer os arremates com comando, parando as linhas ali, desenhando pilares. E a ideia também importantíssima, que é aprender os layers certos, dividindo e separando elementos construtivos de acordo com a categoria, com a funcionalidade e a representação também. Mais tarde, quando nós vamos desenhar janelas, a gente vai mostrar que uma parte da parede ali não é parede, é parede vista à distância que estaria no limite do peitoril. Depois a gente fala um pouquinho mais disso. Hoje nós vamos começar a desenhar as portas. Gosto de desenhar mais ou menos dessa sequência, tá? Paredes, depois porta, depois janela, depois a gente vai os componentes, equipamentos, unidades e assim por diante. Então, começando as portas, no nosso modelo, nós temos os códigos, certo? As portas obedecem uma diferenciação de modelo por código, tá certo? Quando a gente faz um projeto executivo, a gente tem que classificar muito bem. Principalmente, algumas prefeituras vão te exigir essa tabela de quadro de vãos ali. Porque ela é criada, né? Um tipo de porta, um modelo e também código, né? Então, o código ele vai te indicar qual que é o tamanho, a largura da porta, 1,20 m, com uma altura de 2,10 m. Então, porta, a gente só determina isso, largura, a altura, tá? Essa dimensão aqui é a dimensão da folha, né? Ou a abertura da porta. Então, seria a dimensão da abertura. Portas diferentes, aí eu entro com diferente. Num projeto de prefeitura, às vezes não é tão importante que você classifique todas as portas de acordo com a tipologia da porta. Por exemplo, num projeto temos portas pintadas de verniz, né? Num projeto executivo, eu já separo certinho. Quando usar uma porta pintada, eu separo por um código diferente das portas envernizadas, né? Os portas que são de vidro, portas de vidro, portas de alumínio com vidro. Então, eu vou dando os códigos, vão ser divididos ou separados de acordo com a tipologia da porta, o modelo da porta, tá? O material construtivo, o material da porta, se tem vidro, se não tem vidro, o modelo certinho lá, tá? Quando entra com ferramentas BIM, que seria um software como o ArchiCAD ou o Revit, aí existe até a possibilidade de você criar tipos de visualização de porta. Não sei se eu tenho esse computador aqui, um específico. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu salvei aqui. Depois eu mostro para vocês, então, quando a gente faz o detalhamento de portas e janelas também. E aí você mostra o desenho como que ela vai ser, os materiais, certinho, tá? Bem especificado. Mas já é para um projeto executivo, não um projeto de prefeitura. Tem algumas prefeituras que pedir para colocar o quadro de vãos e que você classifique cada porta ou janela como deveria ser, né? Tá? Principalmente em matéria de iluminação. Seria em matéria de iluminação ou ventilação, né? Pode ter portas de vidro para iluminação, portas de vidro com veneziana, iluminação e ventilação, ou portas de veneziana e ventilação. Então, existem algumas situações que tem portas também que são utilizadas de iluminação, e isso daí vai ser uma informação importante para essas prefeituras que existem. Então, a gente comenta um pouco mais sobre isso. Então, eu vou começar com a porta do banheiro. Essa porta 3, tá? Que é uma porta que tem 60 de largura, com
10, quando a gente está trabalhando em planta, a gente vai ignorar essas duas dimensões aqui, né? No caso das portas, seria a altura, a janela seria as duas dimensões, seria a altura da janela e o peitoril da janela também. Então, por enquanto, não é tão importante. A não ser que o peitoril da janela passe de 1 metro. Aí seria uma situação diferente, que depois eu mostro para vocês, para terem uma noção. Eu acredito que vocês tenham aprendido muito bem isso daí. Mas depois a gente pode comentar como é que seria desenho. Então, retomando lá, eu vou fazer... ela é uma porta com largura de 60, então eu tenho que criar a boneca da porta e a largura da porta, né? Essa boneca aqui, eu já vi pessoas classificando como uma norma a largura ou o tamanho da boneca. Em algumas turmas assim que eu já tive até com de engenharia ou arquitetura mesmo, eu perguntava qual que é a dimensão da boneca alguns diziam que eram 10 centímetros. Aí eu perguntava, mas 10 centímetros? Uma norma? O que seria isso? E algumas pessoas falam, não, na verdade não. Essa dimensão da ela é classificada ou nada de acordo com a necessidade do projeto. Você está trabalhando com um projeto de baixa renda, né? Minha Casa Minha Vida, geralmente deixa-se a boneca pequena, 5 centímetros, 10, geralmente são 10 centímetros. A gente padroniza com 10 centímetros. Mas essa distância ali, ela não é fixa. Ela pode ser maior ou pode ser menor, depende da situação. Tá? Em algumas situações que a porta ela exatamente a largura do vão do corredor, por exemplo, ela pode ter 0 de boneca. Né? Ela vai ser de face de parede a face de parede, a dimensão dela. Então, não necessariamente essa boneca tenha que ter 10 centímetros. Tá? Em alguns projetos de mais alta renda, projetos para grandes residências, assim, né? Em algumas situações você utiliza a boneca em função da largura da muda da porta, né? O alisar ou guarnição, como que as pessoas preferem chamar de guarnição. O alisar pode ser a largura do alisar ou da guarnição pode ser de acordo com o projeto. Então, se o alisar, a gente deixa 5 centímetros de alvenaria, mais a largura do alisar, e aí determinaria a largura do tamanho da boneca. Tá? Se você já tem um alisar de 10 centímetros, faria 5 centímetros de parede, de alvenaria, 10 centímetros de boneca, de alisar. Então, ficaria um total de 15 centímetros. Mas sistemas construtivos como alvenaria com estrutural, alvenaria com blocos de solo cimento, são tipos de alvenaria diferente do tradicional que a gente utiliza. Então, você vai ter que observar a organização do tamanho dos blocos e determinar esse tamanho de boneca. Não vai ser, principalmente no projeto estrutural de alvenaria estrutural, que utiliza blocos o fabricante ele de bloco de concreto, você não corta ele. Geralmente você já compra o bloco no tamanho certo. Nesse caso, você vai olhar. E isso vai influenciar na abertura da tudo mais. Tá? Então tem que ser essa análise ali. Bom, como trabalho, eu faço assim, eu crio uma linha auxiliar do line, tá? Digito L do N. Crio uma linha no alinhamento perpendicular ali da parede perpendicular, né, no alinhamento paralelo ao início. Então, a partir daqui que eu vou medir o tamanho da boneca. 10 centímetros a partir daqui. Então, eu criei uma linha exatamente no tamanho da largura do corte ali da boneca. Então, eu vou dar um offset, digito O do ponto 1, que seria 10. Lembrando lá que no caso a gente utiliza ponto, não vírgula, né? Dou um Enter, seleciono a linha e dou para o lado.
que eu quero direcionar aqui. E vou dar um outro offset. Eu dou Enter, saio do comando offset, dou Enter de novo, ele retorna no offset e eu posso digitar outra medida. Ponto 6 e copio a largura do vão da porta. Eu poderia ter feito diferente, né? De mostrar as duas técnicas para ali a utilizar também o offset com through, né? Eu mostrei numa aula anterior ali a opção through, ao invés de eu ficar saindo e entrando no comando offset para alterar a medida, eu posso usar a opção through. Então eu digito a letra T e ele vai te pedir já direto o objeto a copiar e não a medida. Então eu seleciono, direciono a cópia e vou digitar o que eu quero. Ponto 1, seleciono a linha de novo, de ponto 6, Enter. Dessa maneira fica um pouco mais rápido de digitar. A linha auxiliar eu posso selecionar, ela não existe, tá? Lembra que nessa situação aqui não há opção de dar trim, tá? Porque essa linha ela está exatamente entre duas outras, né? Para você conseguir executar o trim para parar alguma, você tem que ter uma interseção de cruzamento, assim, ali está passando a lei, tá? Então, nessa situação aqui, basta selecionar e deletar, tá? Pode usar o comando erase, digitar ele, ou simplesmente clica na linha e deleta. Eu uso muito o botão delete, ao invés de usar o acho mais prático. E a ferramenta trim, digito TR, eu seleciono os limites, tá? Vou mostrar das duas maneiras que na aula anterior. Eu posso selecionar, então, os limites, certo? Dou Enter, e aí eu posso aparar as linhas que passaram as interseções. Ou, como na outra aula eu mostrei, com o trinco, eu digito TR, Enter, Enter, uma janelinha, portanto, posso deixar para cortar tudo depois, existe a sua opção. Seria mais prático. Vou deixar, então, para fazer esse corte depois. Não vou fazer agora. Eu vou fazer todos os desenhos de portas, né, a boneca e a largura da porta, a largura total. Depois eu dou um trim e aparo tudo ali que eu acho mais. Eu tenho uma outra porta aqui, que é a P2, ela tem 80 por 210. Ela está nesse cantinho aqui, ela tem uma boneca da parede, né, ó, paralela àquela parede, eu vou uma cópia de 10 com depois uma largura de 8 centímetros, que é a P2. Então, voltando lá, eu digito o comando line, L Enter, né, digito L, e vou desenhar. Note o seguinte, o snap, né, o object snap, ele tem que estar esse perpendicular, tá? Se por acaso não estiver ativado aqui, ó, perpendicular, quando você levar o corpo em cima da outra linha, ele vai dar a opção de desenhar lá em cima no endpoint, mas não é isso que vou dar um Ctrl Z para dizer. Eu preciso calcular o que é perpendicular. Determine um ponto a não, de 90 graus dessa linha aqui. Então, como que eu faço para do lado direito ali do snap, do object, eu clico na linha e é perpendicular. Basta que ele clica fora para você sair daquele menuzinho. E aí sim vai estar ativado o snap perpendicular. Basta clicar ali. Como acho que é continuar desenhando outros segmentos, né? Eu dou um Enter ou ESC para interromper finalizar o comando lá. Aí eu dou um offset da largura, né? Que seria 10 centímetros. Nesse caso, eu vou utilizar o para a gente praticar um pouquinho mais. Seleciono o objeto, vou direcionar, digito ponto 1 e dou Enter. Seleciono novo a linha, direciono baixo, digito ponto 8 e dou Enter. E vou apagar ESC para sair do comando offset, seleciono a linha
inicial lá, a linha auxiliar. Vou deixar dessa maneira, a gente vai perceber que é mais prático. Essa porta da cozinha, ela ficou centralizada no ambiente. Geralmente a gente não utiliza essa opção de projeto porque ela ocupa muito espaço, né, no ambiente. Eu deixo esse modelinho aqui para a gente aprender a desenhar uma porta para uma questão de didática mesmo, uma questão de técnica, tá? Então, voltando lá, é lá uma P2 também, de 80 centímetros, largura de 80 centímetros. Indo lá, eu vou com um comando no meio aqui. Eu vou achar o meio. Eu não tenho noção do tamanho, né? Eu teria que pegar a largura da cozinha, 3,85 menos 80, dividido por 2 para descobrir a largura do vão do espaço de boneca aqui. Nesse caso, como ela é centralizada, eu mudo um pouquinho. Eu acho um meio linha aqui, queria uma linha no meio do offset da metade para dessa maneira eu consigo determinar a porta exatamente centralizada, e para a janela utiliza a mesma técnica. Por isso eu gosto de utilizar esse exercício ali para a gente aprender. Só que você vai perceber o OSNAP do meio ali, o midpoint, ele não está ativado. Eu deixo ele desativado assim porque, apesar de, durante a aula, eu ensinar o aluno a ativar o midpoint, como teria que ativar o midpoint, chegava em casa, o aluno ia praticar e ele percebia, ele falava, ó, professor, no computador está estragado o AutoCAD, não aparece o midpoint. Na verdade, tinha ativado. Então, eu gosto de ativar no momento que a gente for utilizar, justamente para a gente aprender e lembrar que tem que ser ativado o OSNAP. Nós deixamos ativados só os OSNAPs mais utilizados ali. Na primeira aula lá, eu pedi que a gente deixasse só o endpoint, o intersection e o perpendicular ativos, né? O midpoint ele não está ativado, você vai perceber que ele está desativado. Basta clicar, né? Ativa o midpoint, para sair do menuzinho do e aí, quando você aproximar o cursor aqui, você vai perceber que ele vai te mostrar o OSNAP midpoint, que é esse triângulozinho, né? Tá? Se eu levar o cursor na linha de fora, vai funcionar? Não vai, porque a linha de fora ela é mais extensa, ela passa além do limite do. Então, nesse caso, eu a linha interna, certo? Eu dou um clique no midpoint, levo o cursor para cima da outra linha. Aí, nesse caso aqui, o perpendicular vai ajudar, porque ele fixa um ponto ali a 90 graus superior, e clico para formar a linhazinha lá. Dou um enter para e um offset da metade para cada lado. Eu estou no meio da porta, eu dou offset de 40, metade da largura. Eu digito O, enter. 4, enter. Nesse caso, o through já não seria muito prático, porque digitar 2 vezes o ponto 4. Então, neste momento, em vez de usar o through, eu digito direto já ponto 4 e dou enter. Quando eu for copiar, você vai notar que quando você traz o cursor em cima de uma linha, ele ativa o snap perpendicular. Acontece muito da gente clicar com o snap. Lembra que o snap ele é como se fosse um clique em cima do objeto e ele tiver ativo o snap, ele vai direcionar para onde o snap está mostrando. E às vezes a gente clica em cima da linha e o snap vai para o outro lado do que a gente está clicando aqui, porque o snap está puxando. Então, sempre que você for dar o offset de 2 linhas assim, ou próximo de linhas, traga o cursor para fora. Não importa a distância, o que importa é a direção que você vai estar dando para cima. Aí você pode levar o para a direita quanto para a esquerda, e a distância que tanto faz. O que importa é fique longe da linha para não ativar o snap, tá? Isso é importante. O cursor para fora e dá um cliquezinho ali. Você vê que ele fez a cópia exata do lado que a gente queria, na distância de 40 centímetros.
seleciono de novo a linha centralizada e vou posicionar para baixo. Dou um clique certo. E vem a segunda linha lá embaixo. Eu estou no comando offset, eu não posso selecionar uma linha, né? Então, para deletar a linha central, eu vou dar para sair do comando offset. Com o cursor sem nenhum comando ativado, eu posso clicar e deletar. Então, basta clicar e deletar aquela linha. Certo? Fazer o trim ainda, porque eu quero fazer todos os trim junto de maneira agrupada para vocês perceberem que é mais rápido, tá? Então eu vou para a segunda linha, a segunda porta. Ela é uma porta de abrir de 2 folhas, uma P1 tem 1,20 por 2,10, então eu vou ter uma largura de 20 lá. Como ela é centralizada na fachada, vou pôr a linha no meio lá, line, e enter. Eu vou achar o meio externo. No caso desse projeto, eu queria que ela fosse centralizada por fora, para quem olhe a fachada, né? Quem olhe por fora vai enxergar essa porta centralizada. Por isso eu pego pelo meio essa linha aqui. O posicionamento da porta não necessariamente tem que ser ao meio. Né? Numa situação, você pode determinar o posicionamento da porta do uso, né? Do espaço. Ela poderia ser posicionada mais à direita. Né? Mas você vai colocar da utilização, se você vai colocar um sofá, né? Utilizar essa lateral ou essa parede para um uso específico, né? Aí você pode posicionar a porta de acordo com a necessidade. Certo? Então, o nosso projetinho aqui ele tem mais uma função didática e realmente uma função prática, né? Tá? Eu, de repente, dependendo da utilização do projeto, estaria tomando decisões diferentes do projeto. Ótimo. Então, offset, essa porta tem 1,20, então eu vou utilizar de 60 para copiar metade, né, a largura da porta para a direita e depois selecionar centralizado de novo, usando uma porta de 60 também. Certo? Enter para sair do comando. Para poder selecionar a linha lá. Lembra que no AutoCAD, quando você dentro de um comando, você não pode executar um outro comando. Existe até algumas situações que você pode utilizar subcomandos, mas não comandos específicos como line, offset. Se eu estou no comando line, eu não posso a O e já executar o comando offset. Ele vai dizer que não vai entender aquela letra, tá? Ou se eu tiver lá no offset, se eu quiser digitar L e Enter, você não consegue utilizar o comando line, porque ele vai entender que essa situação é um subcomando, que seria o layer. Depois a gente fala desse comando ou dessa opção aqui, que você pode especificar o tipo de layer, ou qual layer que você vai depositar copiada. Muito bem. Os vãos de porta, né, determinei todas as portas. De maneira que é mais prático eu terminar todo o desenho de portas, de vão de portas, do trim TR e um segundo Enter, para não a situação de ter que selecionar limite por limite, eu Enter, lembra? Então TR, Enter, e só passo, tá? Você pode clicar em cada uma das linhas, mas eu acho mais prático abrir uma janelinha de seleção que eu não preciso ter, não há necessidade de ter uma precisão grande de clicar em cima das linhas, e você passando em cima das linhas, se essa janelinha de seleção cruzar por cima ou do vão, né, ele já vai cortar as linhas que ele entendeu que essas duas aqui seriam os limites de corte. Bem prático, né? Então, dessa maneira, eu consigo ser um pouco mais prático do que fazer uma por uma. Tá? Então, aqui eu abri o vão de todas as portas lá. Na sequência, nós desenhamos as folhas das portas. Então, as folhas das portas
elas vão ter uma característica um pouquinho diferente da parede. Vamos dar um zoom aqui um pouquinho mais. Você vai notar que a linha da folha da porta tem uma pena ou uma espessura de linha um pouco mais, né? A parede lá, ela vai receber uma linha grossa. Como eu tinha comentado, ela pode ser linha 4, 5 ou 6, né? Utilizando o nosso exercício lá, a espessura 0,6. Tá? Se você for imprimir uma planta em escala menor, por exemplo, 1:100, aí você pode um pouco assim, né? Eu poderia usar 0,4 para as paredes, né? Conforme você diminui as linhas ficando muito grossas, elas podem ir fechando, um desenho imprimir fica muito pesado as pessoas. Então, essa que eu utilizo, ela pode ser variada de acordo. Eu estou trabalhando em escalas 1:20, 1:50, eu na escala 1:75 eu utilizaria, a escala 1:100 eu utilizaria 0,4, tá? Como é que eu mudo a linha, a cor das linhas lá? Então, a espessura ela é em função da cor. Lá no material, a gente vai pela outra lá para não ter pelo arquivo aberto aqui. Então, a espessura de linhas lá, lembrando, relembrando, cada cor já tem um número. O número desse vai representar uma cor impressa com uma espessura impressa. Então, a caneta 6 ela vai imprimir em preto, a 5 na 0,5, a 4 na 0,4, a 3 na 0,3, a 2 na 0,2, a 1 na 0,1, tá certo? Então, dessa maneira aqui, eu verifico as espessuras de linhas em função da espessura, do número da cor, né? Então, cada cor vai ter um númerozinho e a gente vai dessa maneira fica mais fácil da gente o projeto e também se comunicar. Quando vocês estiverem formados lá, ou ter 2, 3 estagiários, e cada um aprendeu a lugar, e cada um vai trabalhar com essas cores ou espessura de linha, achar melhor, não pode, tem que ter uma padronização, tá? Se você estagiar ou trabalhar dentro de uma empresa que trabalha com AutoCAD, como ferramenta, você vai perceber que cada um, em situações, você vai encontrar que há pessoas que trabalham cores e espessuras impressas diferentes, né? O permite que você pegue a caneta 2 e te dá essa liberdade. Então, você dê com as cores que você quiser na hora de imprimir, você especifica. Então, a cor 2 eu quero que imprima, só que isso daí né? Porque toda vez que você estiver treinando um novo, toda vez que você tiver um parceiro que vai fazer projetos para te devolver esses projetos, você vai ter que falar para ele, não trabalho dessa maneira. Eu preciso que você classifique as espessuras de linhas com o meu padrão aqui. Eu começo a confundir, gerar muito. Tanto que a prefeitura de Campo Grande ela pedia que você especificasse lá se era o modelo de desenho era de acordo com as cores e modelo da prefeitura de Campo Grande, ou se fosse o seu, né, se você trabalhar cores de uma variação com cores diferentes, imprimindo em espessuras diferentes, você teria que mandar um arquivo CTB, que é um arquivo que o AutoCAD gera, né? Mais tarde a gente fala desse arquivo. É um arquivo que o AutoCAD gera dessa configuração. Então, eu posso compartilhar esse arquivo e a pessoa abre lá no computador dela e já consegue configurar automaticamente, de acordo com o que eu fiz, as linhas que foram pré-determinadas, né? Então, mas eu trabalho a classificação natural das cores, a cor 1, 2, 3, 4, 5, imprime espessura 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, dessa maneira a gente consegue ter mais facilidade como, né? Então, quando você tiver um estagiário, estiver ensinando alguém a desenhar dentro do seu escritório, dentro dos seus padrões, você fala, não, coloca as paredes, coloca as 3. Então fica muito mais fácil. A pessoa não tem que perguntar depois, mas
Ele vai imprimir em que ela vai entender que a cor vai imprimir nas pessoas, né? Então não tem dificuldade tão grande de comunicação. Essa foi a experiência que eu tive. Eu criei essa tabelinha aqui justamente para ter essa organização, padronização, né? No escritório que eu trabalhei lá, a gente trabalhava com um projeto ferroviário, rodoviário, a gente tinha projeto só 300 pranchas, então na hora de imprimir era muita confusão. Tem que pegar lá os desenhistas, os projetistas e ficar perguntando, você colocou a linha aqui, o que significa? Né? Então a gente criou uma classe das linhas para não ter quando fosse uma linha de transição, quando fosse alinhamento predial, quando fosse cerca, alinhamento de cerca, algum muro, coisa assim, a gente já tinha uma padronização de tipo de linha a ser impressa e das pessoas impressas. Então, ter essa preocupação no AutoCAD. A própria projeto arquitetônica é bem mais simples, trabalha geralmente com 4 cores. No meu caso, eu trabalho, na verdade, com 5. No projeto no da planta, eu trabalho com... Eu só acrescento uma, que é a cor de impressão que fica na cor as linhas de cotas, né? No meu desenho, que eu sempre trabalho com linhas e incentivo alunos e os meus alunos a trabalharem tanto aqui no AutoCAD com linhas vermelhas, que facilita bastante a compreensão do que é linha de cota e do que é linha de piso, por exemplo. Né? Vou confundir uma linha de piso com uma linha de... Professor, então se eu for escolher, por exemplo, a linha 6 para fazer as paredes, automaticamente vai ter a espessura 0,6 quando eu for não imprimir. automaticamente. Não é Tá. automático, não. Tá? Como eu disse, o AutoCAD ele permite que você trabalhe com espessuras de acordo com o que você quiser. Você pode pegar a caneta 1 e imprimir na 6. Ou a caneta 8 imprimir na 2. O Entendi. AutoCAD Então eu que defino a espessura, lá né? no finalzinho do nosso usuário que define a espessura. Tá? No Revit, por exemplo, você tem uma parede, pilar, viga, laje, ele já compreende que esses elementos são estruturais, tem essa compreensão, e ele já vai imprimir na estrutura já pré-determinada. Você não tem essa necessidade de não. O AutoCAD ele não identifica o que é o elemento. Então, você, na hora de imprimir, nós temos esse arquivo de configuração. Então, só no momento aqui a gente vai usando essa ideia de que a 6 vai imprimir. Eu imprimo isso, certo? Na hora quando eu for imprimir, criar uma tabela de penas informando o AutoCAD o que eu quero. Nesse momento, determinar para o AutoCAD que a caneta 1 vai imprimir na 01, que a caneta 2 vai imprimir na 02 preto. Tá? Então, no momento é que a gente vai aprender a configurar essa tabela. Então, aí, quando você salvar a tela de pinos do seu computador, ele fica disponível para o AutoCAD. Então, toda vez que você gerar um novo projeto, você não tem que reconfigurar de novo. Você pode utilizar essa tabelinha que você já criou. Mais tarde a gente vai falar sobre com mais propriedade, com mais detalhamento. Mas, por enquanto, é só para a gente ter uma overview, uma visão geral e entender como que o AutoCAD interpreta e vai trabalhar de linhas lá. Tá bom? Respondi a pergunta? Sim, então, professor. Tá. Vou dar um ok ali. Aliás, eu não quero alterar a cor das minhas linhas lá. Então, no nosso caso agora, eu vou trabalhar... eu pensar o seguinte, quando a gente desenha uma planta baixa, é como se eu estivesse gerando a 1,5 metro de altura, e eu estou enxergando esse ponto do corte da parede está a 1,5 metro. Todas as linhas que passam de 1,5 metro, elas vão estar cortadas. Né? Se essa parede da cozinha fosse uma mureta, eu não poderia colocar ela nesse layer e nessa. Se eu tivesse, vamos supor que eu tivesse uma parede aqui
ela fosse uma mureta divisória. Ela tem 1 metro de altura. Essa parede aqui, ela não estaria nesse layer, ela estaria, então, na outra, né, num outro layer, na cor yellow, que seria a cor 02, que é uma linha fininha, tá? Então, ela seria impressa espessura de linha 02, tá? Porque ela não está a 1,5 m. Então, todas as paredes que estiverem a 1,5 m, elas vão ficar naquele layer parede, que é 1,5 m, tá? Mas depois eu vou criar esse layer aqui de quando a gente for desenhar a pintura de janela e a gente vai entender que faz essa de paredes quando estiver abaixo de 1,5 m, tá bom? Bom, vocês devem dessa regra aí de 1,5 m lá do desenho eletrônico, né? O professor deve ter deixado bem claro. E aquele livro do Gildo Montenegro, que na minha faculdade era adotado ele como referência para desenho arquitetônico. Então, eles tiveram esse contato. Mas é isso daí. A norma brasileira classifica o ponto de corte da plantação, né? Então, quando eu for desenhar a porta, a folha da porta, ela tem 2,10 de altura, então ela passa de 1,5 m. Então ela vai ser um elemento que também está cortado, certo? Então tudo que tiver cortado vai receber uma espessura de linha mais um pouco. Mas como é um elemento que não é natural, né, que não seria parede, pilares, vigas, janelas, vigas, lajes, alhaforro, esses elementos que são estruturais, você tem uma linha grossa, como aí no caso das paredes, né? A gente fez um pilar aqui, ele tem mais de 1,5 m, então ele está cortado e ele ficou exatamente no mesmo layer da parede. Então, quando eu desenhar que estejam sendo cortados e sejam elementos estruturais, e sim fica numa linha grossa, tá? Agora, da parte de janela, por exemplo, a gente vai aprender o seguinte, que a gente vai trabalhar em intermediária. Ela é grossa, mas é intermediária, tá? Você vai observar lá no nosso desenho, nossa planta, que onde tem janela, o peitoril mais fininho e a janela fica um pouco mais grosso, né? Então, assim que a gente simboliza na planta baixa, né? Eu acredito que arquitetônico vocês devam ter aprendido dessa maneira, tá? Então, com as espessuras de linha para portas e janela, na caneta, eu vou separar por layer, por questão de organização mesmo, tá? Não necessariamente por uma questão de impressão de espessura, mas de organização mesmo. Então, as portas vão ficar num layer separado das janelas, tá? É como se eu estivesse desenhando um papel separado ou uma caneta diferente, tá? Como que eu crio um novo layer? Lembrando que a gente fez lá na aula passada, criando o layer paredes, digito LA para quem quiser utilizar o atalho, digita ele entra no gerenciador de layer, ou pode clicar nesse botão Layer Properties, que ele e o Layer Manager, né? Tá? Essa janelinha aqui chama Layer Manager, ou Layer Properties Manager, né? No botãozinho que um solzinho lá, uma estrelinha, né? Como queira, você cria um novo layer, clicando lá, você cria um novo layer, já sempre o nome dos layers em letra. Eu vou de portas. O nome vai depender, o nome dos layers aqui não existe padronização nacional. Geralmente de acordo com a nossa necessidade ou de acordo com a empresa que então, se você for trabalhar ou estagiar em uma empresa, tipo o Banco do Brasil, né, Ministério Público, ou outras entidades, INSS, alguns colegas aí estagiando nessas empresas, e lá tem uma padronização de layers e classificação de cores também de acordo com o padrão deles. Esses nomes aí não tem nacional para isso. Tinha existe uma associação que é a ASBE, a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. Eles criaram uma padronização de layers e cores também, mas eu não consegui me adaptar muito, porque como a ASBE
pegou um nível de projeto muito alto, então tem muitos layers que a gente acaba não utilizando no nosso projeto no dia. Então fica muito complexo você seguir a padronização dele, justamente por conta dessa complexidade da quantidade de layers que existem. Então, num projeto, digamos aí, comum do nosso dia a dia, eu vou fazer um projeto de uma para o Dama, eu vou fazer um projeto de uma clínica. Normalmente você utiliza poucos tipos de parede, né? Então, já no projeto executivo é que você vai e no memorial descritivo é que você vai tipo de parede que é. Agora, quando você faz um projeto, uma grande empresa, né, de um edifício de 50 mil metros, né, que às vezes você é um hospital, uma clínica muito grande, aí você vai ter tipos de parede, né, paredes de gesso acartonado, vidro, com configurações totalmente diferentes, né? Então aí sim você tem que trabalhar diferente só para classificar os tipos de parede diferentes, né? Um projeto de reforma que você tem paredes existentes a demolir, paredes a construir, aí sim a situação você vai ter que ter leis diferentes, tá? Mas num projeto arquitetônico simples, mais comum do nosso dia a dia, eu faço assim, eu crio um layer chamado parede e vou jogar todas as paredes lá dentro, tá? Então, para o layer portas, sempre que eu for criar um novo layer, eu tenho que dar um nome para esse, né? Eu vou informar para vocês um novo nome e também uma nova cor. Tá? Essa cor vai influenciar no quê? Na espessura. Então, eu coloco a cor 3 e dou um OK. Então, dessa maneira que eu consigo separar os tipos de elementos, né, construtivos por espessuras impressas, né? Então, no projeto já impresso, o que diferencia uma porta de uma parede? Do desenho geométrico, né? Da geometria em si. A espessura. Então, eu vou trabalhar com também aqui no... Como eu já vou desenhar a porta, no momento, qual é o ativo? É o parede. Se eu desenhar alguma coisa lá, ele vai cair nesse layer que está ativo, certo? Eu vou fechar aqui só para chamar atenção para isso. Se eu for desenhar aqui com comando retângulo, alguma coisa, ele vai cair no layer que está ativo em paredes. Tá? Então, eu teria que fazer o quê? Desenhar a porta, depois vir, selecionar o elemento porta e mudar para o layer porta. Ao invés de fazer isso, eu deixo ativo daqui. Eu vou... Então, logo que eu queria aqui o layer portas, eu posso clicar nele, clicar nesse íconezinho aqui, que é o current, né? Ele ativa o layer, ou basta clicar duas vezes também. Eu acho prático assim, ao invés de clicar lá no ícone, clica duas vezes aqui. O esquerdo mesmo dá um duplo clique. Ativo, certo? Lá, a partir de agora, o layer ativo, tá? Ou minha cor. Eu vou utilizar para desenhar portas no polyline ao invés de... Porque com polyline, quando eu seleciono um segmento, eu estou selecionando todos os segmentos. Então, para mover a porta, copiar, rotacionar a folha da porta, fica mais fácil por desenhar com o comando polyline, certo? Então, eu digito PL, dou um Enter, está num ponto inicial, tá? Geralmente vai ser na boneca, né? Na interseção lá da parede, onde fica a dobradiça da porta, é o ponto de giro ali da porta. E eu vou direcionar. Essa porta tem 60 centímetros. Eu direciono para baixo, que ela é sempre aberta, então eu digito um ponto 6 para 60 e a largura de portas de janela, independente da largura real, né? O tipo de modelo da porta vai variar essa largura, mas que nós formatamos e convencionamos que a largura da porta ou janela é 3 centímetros, independente do material construtivo, tá? Ponto 0,3. Não esqueça daquele zero ali, tá? Alguns alunos colocando direto ponto 3, que fica 30 centímetros.
Não esqueça do 0.03, dá Enter. Você vai redirecionar para cima com a largura porta, ponto 6, Enter. E lá, lembra da opção, né? O close é o quê? Fechar. Você digita C e dá Enter. Ao invés de clicar lá ou digitar ponto 0.3, eu só digito C e dou Enter. Então, ele vai a poligonal e encerrar o comando. Então, é mais prático. Nesse caso, principalmente desenho de retângulos, assim, eu uso a opção close. Tá? Porta, ela vai ter 80. Então, eu vou digitar PL de novo. Dou um Enter. Clico lá no endpoint. Vou direcionar para onde a porta fica aberta. A largura dela é 8. Vou direcionar para o lado do vão. Tá? Lembra sempre disso. A largura da porta sempre para o lado. Então, você direciona para baixo e digita ponto 03, que é a largura da folha, dá Enter. Direciona para a esquerda, que seria a direção da largura da porta. Digita o ponto 8 e dou Enter. Para finalizar, C, Enter. A porta da sala de estar, ela foi proposto aqui no projeto 2 folhas de abril. Dá o zoom lá. Então, eu tenho 2 folhas. Então, eu pego a largura e divido por 2. Né? Então, ela tem um dividido por 2, 60 para cada lado. Então, polyline, Enter. Vou desenhar para dentro, onde a folha fica aberta. Digito ponto C, direcionando para o lado do vão. Ponto 03, Enter. Para baixo, ponto 6, Enter. C, Enter. Fechou lá, tá certo? Vou desenhar de novo, de Enter. Ele repetiu o último comando, que foi o polyline. Tá vendo? Ele volta lá no comando polyline. Tá? Vou clicar aqui para ponto 6, Enter. Direcionar parte interna, ponto 03, Enter. Ponto 6 de novo e close. C, Enter para finalizar. Tá certo? Quando você tem 2 elementos muito próximos ou iguais, você pode copiar. Tá? Eu vou mostrei como desenhar folhas com o comando polyline, mas a gente pode utilizar o comando copy também. Tá? O comando copy, ele está aqui na nossa lista de atalhos. O comando copy, o atalho, ele copia ele. Então, sempre que for necessário, utilidade ou necessidade de copiar elementos, você pode usar o comando copy. E, por exemplo, copiar minha planta inteira. Digitar CO, Enter, todos os elementos da planta, certo? Ele vai trabalhar diversos comandos no AutoCAD, tem essa função, ou essa funcionalidade, ou essa maneira de você utilizar, ele te deixa selecionar infinitos objetos. N objetos, não importa a quantidade. Quando você terminou de selecionar o objeto, você tem que Enter para ir para a segunda etapa do comando. Como o comando trim que eu mostrei, o comando end, né, o comando move, copy, funcionam todos assim. Seleciona os objetos que você quer acionar ou efetuar essa modificação, digamos. Eu dou um Enter para ir para a segunda, aí ele te pede, ó, ponto base, quer dizer, de onde para onde? É isso que ele está perguntando. Quero copiar. Ou então eu posso copiar do canto do pilar até algum determinado ponto aqui. Eu posso digitar uma medida, eu posso simplesmente copiar para cá, né? Vamos supor que eu queira copiar 10 daquele ponto lá, que eu cliquei como origem. Digito 10 e dou Enter. Tem uma cópia a 10 metros daquele ponto. Se eu quisesse tirar uma onça, a 28 metros, eu digito 28 e dou Enter. Ele vai tirando a quantidade de cópias que eu quero. Eu vou dar para desfazer as cópias lá, vou cancelar. É isso que eu por enquanto. É só para ter uma ideia geral do comando copy. Eu digito o seu Enter. Lembra que o comando polyline ele gera uma poligonal unida, né? Então, quando eu clicar aqui, ele seleciona um elemento inteiro. Eu vou dar um Enter para a segunda etapa, né? Lembra? Primeira etapa, selecionar. Tem mais algum objeto? Não. Se a resposta for não, é Enter. Você dá um Enter para executar. Ele vai perguntar de onde para onde. Bom, qual ponto do elemento vai ficar fixo aqui? É o canto inferior direito. Então, eu clico no canto inferior direito, lá no endpoint.
clico no endpoint do ponto onde eu quero fixar a cópia. Então, dessa maneira, quando você tiver diversas portas com a mesma dimensão e principalmente o mesmo direcionamento, o mesmo ângulo, você pode tirar várias cópias e desenhar uma por uma, tá? Bom, a próxima etapa ali, a gente vai desenhar a cozinha. Eu deixei ela por último, porque no nosso desenho, eu quis usar uma didática para ter a oportunidade de ensinar alguns comandos aqui. Um deles vai ser de desenhar e depois rotacionar. Vai ser o comando rotate. Então, primeiro nós desenhamos a folha na posição normal dela. Em algumas, pode desenhar um elemento ortogonal que é mais fácil, do orto, né? São as linhas na horizontal e na vertical. E depois de desenhado, rotaciona no ângulo que você quer. Tá? Então, com o comando polyline, eu vou desenhar do canto onde a folha da porta fica fixa, né? Ela fica fixa na parte de baixo da parede aqui. Né? Então, eu clico naquele pontozinho lá, vou digitar a largura da porta, que é ponto 8, direciono para o lado do vão, tá? Ela não pode ficar aberta do lado da boneca ou para cima da parede, tem que ser sempre para o lado do vão. Ponto 03, e direciono de novo o 8 para definir essa lateral e o C, Enter, para finalizar. Dessa maneira, desenhei a porta, né, na posição que ela ficaria aberta a 90 graus, né, mas nesse caso ela abre um pouco mais. Então, se fosse essa situação, eu iria representar ela intermediário aqui, seria um ângulo de 45 graus. Eu vou desenhar e rotacionar ela depois. Posso, lembrando o seguinte, tá? Que o comando de rotação, ele funciona num padrão de ângulo, no padrão norte-americano, tá? A rotação natural do AutoCAD é no sentido anti-horário. Então, os ângulos, eles funcionam mais ou menos assim. Seria horizontal aqui, né, vertical. Então, ele é nesse sentido aqui, ó. Tá? Ele vai desenhar, a rotação vai girar. Quando for positivo, se eu digitar 40, eu desenhei essa linha aqui. Se eu digitar RO, clicar no ponto de eixo de giro e digitar 40, Enter, ele positivo, ele gira no sentido anterior. Se for no sentido horário, RO, Enter. Na linha lá de novo. Vou clicar no ponto de giro dela e digitar menos 40, ele vai rotacionar no sentido horário. Então, lembre-se sempre disso. Você rotacionar no sentido horário ou anti-horário, tem essa diferença. Anti-horário seria positivo, horário. Apesar de um brasileiro, quando você for estudar, ou se vocês já estudaram topografia, né, vocês vão aprender que o sistema de angular brasileiro é horário. Né? E lá, por eles estarem no hemisfério anti-horário. Tá? Então, a diferença é essa. Basicamente, o eixo de giro da Terra ele varia de acordo com o hemisfério que você está. Tá? No hemisfério sul é um, no hemisfério norte é outro. Então, geralmente, os antigos, principalmente os mais antigos de leitura de topografia, eles trabalhavam com o sistema magnético da Terra. Né? Assim como o azimuth, por exemplo, era lido em função do campo magnético da Terra. Então, ele tem essa diferença. No norte, num sentido anti-horário, e no sul, no sentido importante assim neste momento. É só para você entender os ângulos positivos, se seria positivo ou negativo. Tá? Então, digito Enter, seleciono um segmento da linha, é uma polyline, na verdade, né? Vamos mais devagar. Então, RO, Enter, seleciono a polyline. Tem mais algum elemento para ser selecionado? Então, eu não posso continuar antes da Enter. E ele vai me pedir o ponto base. Seria o eixo. Aonde a porta vai ficar fixa, ou o meu elemento vai ficar fixo.
eu vou girar em torno daquele ponto, tá certo? Então, seria lá onde a porta fica presa na parede. Eu clico naquele endpoint, certo? Clico nesse endpoint e eu vou ter a liberdade, se eu pôr o cursor aqui, ó, eu vou ter os pontos, ó, de ângulo de acordo com os ângulos inteiros lá, que seria em função do orto, dessa ferramentinha aqui, que ela trabalha fixando nos eixos em relação paralela aos eixos X ou Y, né? Ou Y. Se você desativar o orto, apertar o F, você vai ter liberdade. Se quiser rotacionar mais ou menos, rotacionar aqui sem digitar ângulo. Tudo bem, clica aqui e só. Normalmente eu não trabalho assim, tá? A não ser que seja que não tenha precisão angular nenhuma. É uma plantinha lá, ó. Tem um desenho de uma planta ali e eu quero rotacionar diferente das outras cópias da planta e tal. Aí eu posso rotacionar com qualquer ângulo. Mas quando são elementos construtivos, geralmente ângulo pré-definido. São ângulos fixos, né? E a gente dá esse ângulo. Nesse caso aqui, eu vou digitar o ângulo que eu quero rotacionar. Eu digito 45 para o ângulo. E rotacionou 45 no sentido anti-horário, certo? Tudo bem? Até aí alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então tá. Continuando lá. Legal, professor. Certo? Bom, então, lá, o próximo passo seria desenhar o arco na folha das portas. Tá? Que é esse arco aqui. Para que serve esse arco? Para você compreender o espaço que a porta utiliza quando ela se movimentar. Quando você abrir e fechar, ela vai utilizar esse espaço, certo? Serve para a gente não projetar a bancada da pia lá, né? Do banheiro, nesse espaço aqui, por exemplo, né? Para você compreender o espaço. Antigamente, em alguns de desenho, eu fazia as linhas em arco, para simbolizar que é a projeção dentro da porta, para que compreender que não é um elemento realmente construído. Mas isso daí é tão comum e tão usado na arquitetura, em todos os projetos arquitetônicos, ou até pela engenharia, a gente não utiliza essa linha. Então, eu abandonei essa ideia, eu utilizo a linha contínua, tá? Não há necessidade de deixar para projeção. Não sei, muitos arquitetos ou empresas que adotaram essa ideia. Eu mostro, mas gosto de comentar aqui. Tá? Não é norma, não é regra, não é muito comum utilizar essa linha tracejada, mas na minha experiência aí profissional, eu vi alguns colegas utilizando essa linha tracejada, tá? Mas fica a critério. Se quiserem adotar para linha tracejada, pode deixar na projeção, que a gente vai aprender a deixar essa linha de projeção de projeção de tracejada. Então, a gente poderia deixar no mesmo layer lá. Mas, por enquanto, nós vamos fazer linha contínua mesmo, tá? Se eu vou um elemento aqui, no caso, a gente vai desenhar um arco para a folha da porta. Então, vamos da folha da porta. Então, a primeira coisa que eu faço, o quê? Seria, para qualquer tipo de elemento construtivo, primeiro que você se preocupa é qual layer que você vai abrigar e qual cor desse layer. Certo? Se não tem o layer ainda, a gente cria. No caso, eu vou criar lá em Layer Properties, né? Lá no Layer, vou criar um novo layer, digitando lá, então, portas. Pode ser arco das portas, arco... O nome aqui fica pessoal mesmo, tá? Não tem uma definição muito específica. E aqui eu vou digitar o quê? Eu entro aqui, eu vou dizer para vocês uma cor. Então, eu quero que o arco fique na cor 1. Ela vai ficar numa linha fininha, tá? É o símbolo do movimento da porta. Eu clico na caixa de cor do 1, né? Eu digito o número da cor que eu quero e dou Enter. Você vai observar que ele coloca na cor red.
que é a cor número 1 do AutoCAD. E vou clicar vezes para deixar ativo o arco das portas. Agora eu posso desenhar, quando ele fica ativo, eu já posso desenhar no layer certo. O comando ARC é um comando bastante simples de ser utilizado. Eu gosto de simplificar o possível. Eu já vi alguns professores ensinando o comando ARC com ângulo, pontos. Eu acho só complicado, tá? O comando ARC, ele está aqui, ó. Vou mostrar para vocês, só para ter uma compreensão da complexidade que é o comando ARC, né? Ele tem diversas maneiras de você informar. Por 3 pontos, que é o que a gente vai aprender. Start, Center, End, Start, Center, Angle, e assim, comprimento. Você coloca o início, o fim, o ângulo, o início, o centro e o comprimento, o raio. Tem um monte de opções ali que a gente acaba utilizando para simplificar. O desenho, eu gosto dele bastante simples, não há necessidade de ficar criando situações de complexidade só para dificultar o desenho. Então, eu digito A, dou Enter, e vou criar em 3 pontos. Tá? Então, a opção que a gente tem é essa primeira aqui, que é 3 points. Tá? Então, eu clico no ponto de alinhamento, tá certo? Lá embaixo na porta, na folha da porta, no endpoint. Depois, na parte interna da porta, seria o segundo ponto. E o terceiro ponto, você vai ver que ele não mostra. Ele vai mostrar só quando você clicar no terceiro, é lá na parede onde a porta fica à extremidade da outra lateral. Então, dessa maneira, ele fica desenhado assim. Eu já vi algumas pessoas considerarem esse desenho errado, pelo arco estar passando pela linha verde ali, que seria a linha da folha da porta. Não me importo com isso, nunca me importei com esse detalhe, porque quem vai mandar aqui é a linha mais grossa. Tá? Então, nesse caso aqui, o AutoCAD ele vai imprimir a verde, não vai se importar com essa linha vermelha que está aqui, né? Que seria a linha vermelha. Na verdade, ela não vai imprimir em vermelho, né? Lembrando lá que ela vai imprimir de acordo com a tabelinha lá que a gente utilizou. Vermelho imprime em preto, tá? Vamos lembrar disso. Então, se ele imprimir na 01, quem vai mandar é 03, que está na porta. Tá certo? Entenderam? O próximo passo ali é o arco da outra porta lá. E vou clicar nos 3 pontos aqui. Ó. Eu posso inverter, antes eu fiz da porta, né? Lá da folha da porta. Eu posso inverter? Posso. Só que eu tenho que respeitar sempre o primeiro ponto vai ser, então, nesse caso, a parede. Depois, a parte interna, né? Eu vou respeitar a parte interna. E depois a parte ou se eu quiser de lá para cá, é a mesma coisa, só que eu tenho que respeitar a sequência. Né? Ó, externo da porta e interno da porta, e depois eu consigo, dessa maneira, desenhar o arco lá. Aqui vai ser um problema, né? Não tem outra extremidade da abertura, a mesma largura da porta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou com um arco aqui, ó. Eu clico na parte interna, externa, interna da porta, e depois seria na parede. Eu não posso clicar aqui, porque vai abrir um arco totalmente errado, né? Não é assim. Como que eu faço, então? Lembra que lá no desenho técnico, que você aprendeu, existe a possibilidade de você criar linhas auxiliares, porque a gente também pode usar uma linha auxiliar. Digito L e Enter, clicar no endpoint, tá? Ó, na extremidade da parede, com a extremidade da parede do outro lado, tá? Não se confunda e crie no endpoint da porta. Não, é de extremidade a extremidade, tá? Então, do ponto na parede ao ponto da parede. Dessa maneira, eu acho o meio da linha. Eu vou ter um midpoint da linha aqui, tá vendo? Só de selecionar aparece esse gripzinho, mostra o meio da linha. Então, por isso que é importante pegar de parede. Tá? Então, você desloca o meio para o outro lado, vai dar arcos de tamanho. Não é assim? Então, eu posso, com o comando ARC, Enter, criar agora a extremidade externa, da extremidade interna, com o midpoint da linha auxiliar. E com o comando ARC, eu dou repetir e faço a mesma coisa na mesma sequência do outro lado.
Como isso aqui era uma linha auxiliar, eu posso simplesmente selecionar e deletar. Tá? Eu tenho uma outra opção também que eu gosto de mostrar nesse momento. Tá? Vamos supor que eu preferi desenhar só um lado. Então, eu fiz lá com o comando polyline no esse lado eu fiz a porta e desenhei essa linha. Tá? Eu não tinha linha, vamos supor. Então, com o comando line, eu vou desenhar a linha de extremidade a extremidade. Vou usar o comando mirror. Tá? O mirror funciona para quê? Qual a função do mirror? Ele é um espelho. Ele gira um desenho, espelha o desenho ou tira uma cópia espelhando. Então, o comando mirror está aqui, ó, embaixo. Aqui é o mirror. Tá? O atalho é MI. Então, com o comando mirror, por exemplo, eu posso espelhar a casa inteira. Quando se tiver uma situação de residências são multiresidencial, com a opção de espelhado, então eu posso usar o mirror. Então, eu posso desenhar todo o projeto, com cortes, tudo direitinho, e seleciono a planta inteira, dou um Enter, vai me pedir o ponto intermediário entre as duas posições. Então, num ponto qualquer, né? Ou eu especificaria a distância certa. Eu vou fazer de maneira simples, clicando em qualquer lugar aqui. E ele vai me perguntar qual é o ângulo. Eu posso espelhar para baixo, ou se eu tiver trouxer na horizontal, espelha na vertical. Se eu trouxer o cursor na vertical, ele espelha na horizontal. Se eu dar um clique aqui, ele vai me perguntar de apagar o objeto de origem. Tá? Observa bem aqui, source, erase source objects. Essa palavra source significa origem. Tá? Então, ele tá... Você quer apagar ou quer manter? Se eu falar no, ele vai manter aquela. Se disser yes, ele tira a cópia. Na verdade, ele não sai certo. Então, o mirror tem essa habilidade de você dar um mirror, tirar uma cópia. Eu vou clicar aqui e ele vai me perguntar se eu quero objeto de origem. Eu digo que não. Ele mantém o objeto de origem. Tá? Então, eu posso espelhar um projeto inteiro um único elemento. Então, nesse caso aqui, eu decidi mostrar das duas, desenhando as duas folhas com os arcos respectivos, ou simplesmente desenhar um lado e dar mirror para o outro lado. Então, digito do Enter, seleciono os dois elementos aqui, tá vendo? Já peguei, abrindo uma janelinha de seleção, eu já pego os dois elementos, o arco e a poligonal lá. Do Enter. Qual é o ponto central do meu espelho? É o ponto de abertura da folha, né? Que seria o midpoint lá de baixo ou o endpoint. O arco já está desenhado no midpoint lá. Clico, levo o cursor na vertical para ele fazer, né? Para ele fazer espelho na horizontal. Tá? Se eu levar na vertical, ele espelha na vertical. Então, eu dou um clique aqui. Ele vai me perguntar, é apagar o objeto de origem? Eu digo que não. Ou dou um Enter. Ele já aceita. Certo? Dessa maneira, então, dessa maneira eu mostrei duas técnicas de desenho ali. Desenhando linha por linha, polyline por polyline, né? Folha por folha, depois o arco por arco, ou num lado, né? Aproveitando essa oportunidade para o comando mirror também, tá? Então, o mirror vai facilitar bastante na hora de você reproduzir um que seja espelhado e que seja idêntico. Na porta da cozinha, tem um arco um pouquinho diferente, ele vai estar abrindo um pouquinho mais, né? Eu decidi deixar na plantinha ele abrindo 180 graus. Simbolizar que a porta abre um pouquinho mais do que os 90 tradicional de portas de canto, assim, né? Que aqui, no caso, ele é a graus e aqui ele vai abrir 180 graus. Ou um pouco menos, né? Não vamos usar esse detalhe técnico, né? Ele poderia abrir um pouquinho menos. Né? Em função de dobra da maçaneta e assim por diante. Então, com o comando ARC, Enter, vou fazer a mesma sequência. Eu posso começar daqui para cá ou daqui para lá também, tanto tá. Eu vou começar da parede lá em cima. O segundo ponto vai ser na parte interna da folha. O terceiro ponto vai ser na parte... E assim, ele encerra. Tá vendo? Só que ele não desenhou a linha completa ali embaixo. Eu posso utilizar o comando extend para fazer o arco a 180 graus, né?
Então, como que eu vou fazer isso? Lá com o comando extend, eu mostrei na aula anterior como é que ele funciona. Tá aqui, ó, extend, tá? O atalho aí, eu digito Enter. Então, ele funciona exatamente como o comando trim. A maneira de seleção, de execução do comando é igualzinho ao comando trim. Eu gosto de deixar bem claro isso, utilizando isso daí sempre. No extend, ele funciona igual ao trim. Então, como que funcionaria o trim? Eu selecionaria o quê agora? Eu selecionaria para cortar. Nesse caso, então, você para estender. Eu vou falar para ele, ó, eu quero estender o arco, certo? Ele vai me perguntar, tem mais algum limite? Não, não tem. Então, segunda etapa do comando extend. Dá um enter, ele vai entrar na segunda etapa, né? Selecionar o objeto para que o seu objeto extend. Então, clico lá, ó, só de levar o cursor ele já te mostra. Ele vai fazer um cliquezinho, ele está certo. Bom, eu vou desfazer. Lembra que eu falei que o comando trim tem... E eu acabei de falar que o extend é igual ao trim. Então, o extend também tem 2 enters, tá? Você digita EX, enter, enter, e ele vai direto para a segunda etapa sem você selecionar o limite. Quando ele estende para o próximo elemento encontrar, tá? Por exemplo, se eu quiser estender para lá, ó, basta selecionar, vai estender para o próximo. Ele não é inteligente, ele vai para o próximo. Você o cursor para o lado, a partir da metade ele vai estender para a direita, a partir da metade ele vai estender para a esquerda, tá? Certo? Então, o extend ele vai permitir que você estenda vários elementos sem necessidade de especificar o que ou para onde você quer estender. Tá? Depois a gente utiliza esse extend com 2 enters para vocês entenderem um pouquinho melhor. Tá certo? E até aí, alguma dúvida? Ok, professor. Eu sei que durante a aula aí fica meio difícil ter dúvidas, né? Mas, para quem tem uma prática no altar, de repente surge alguma questão, alguma observação, pode falar, a gente vai conversando a respeito da dúvida ou da observação, né? Eu já aprendi muito com meus alunos, né, ao longo dos anos, apesar de trabalhar de iniciado a utilização do AutoCAD há 25. Eu, às vezes, em alguns momentos, aprendo coisas com os alunos, né? Porque tem muitas variações e maneiras de você utilizar o programa. Às vezes a sua dúvida é a dúvida de outro colega e ninguém quer dar, mas fica aberto ali. Se você não quiser fazer a aberta, pode abrir o chat lá, perguntar pelo chat mais tarde, né? Ou se ouvir o chat já lá e responde, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai trabalhar janelas, aprender a técnica de desenho de janela, que é um pouquinho diferente da porta, né? Tem necessidades diferentes, tá? Então, pela aula de hoje, eu gostaria de encerrar por aqui. Eu quero que vocês vão praticando, né? Essa aula está gravada, ela agora para o AVA, né? Vai para o ambiente virtual de vocês, vai inserir no ambiente virtual, então não vai ter a necessidade de eu estar compartilhando pelo grupo do WhatsApp. Se tiver alguma dificuldade aí, pode mandar mensagem lá no WhatsApp e conforme ao decorrer da semana aí a gente vai tentando tirar a dificuldade que tem. Então, esse tempo aí, instante de aula, para vocês praticarem, né? Quem tiver o AutoCAD instalado, refaça o nosso desenho, ou pode utilizar o vídeo da aula passada, ele pode refazer a planta, né? É importantíssimo essa prática, essa utilização. Eu tenho essa experiência de muitos anos que eu vejo que o aluno está ali do meu lado, ele entende tudo, tem facilidade de fazer exercício do lado, né? Quando eu dou aula presencial, o aluno está ali do meu lado, eu faço a parte da planta e deixo ele fazer. Eu faço parte, deixo ele fazer. Faço outra parte, deixo ele fazer. Como que eu não tenho acesso
e nem todo mundo tem acesso ao auto, né? Nem todo mundo já tem. Então, eu não consigo usar essa didática de fazer uma parte e deixar. Então, eu vou fazer uma parte do exercício e aguardar que eles façam, né? Então, é importantíssimo eu refazer isso. Eu percebo muito isso. Quando meus alunos... É muito quando os alunos estão usando o programa, estão refazendo as aulas, ou quando não, né? Pela intimidade que a pessoa tenha com o programa ou com os comandos que eu ensinei. A gente percebe muita facilidade. Quem não está não vai conseguir executar as tarefas com facilidade. Isso que é importantíssimo vocês estarem praticando e reutilizando, né? Lembrando também do nosso livro, né? No ambiente virtual, vocês têm o livro de apoio de informática aplicada, né? Vocês vão ter acesso lá à parte mais teórica. Então, como eu não tenho não tem como eu exigir que todos tenham o AutoCAD, todos refaçam, provavelmente vamos fazer avaliações teóricas. Né? Então, eu vou perguntar quais comandos você utilizaria do tal tipo de exercício, tal tipo de desenho, ou quais layers, né? Quais texturas de linha, como relacionar as texturas. Nós vamos ver lá avaliações dessa maneira, tá? Então, é importante vocês estarem utilizando o nosso material de apoio lá, o livro, quanto refazendo nós aqui, tá? A minha ideia é que a nossa aula seja quase 100% prática, né? Alguma coisa de teoria a gente vai falar um pouquinho, mas é importante que vocês acompanhem. Tudo bem? Alguma dúvida que vocês queiram falar? Alguma dificuldade? Para mim tá ok, Pro. Para todo mundo? Podemos Para mim também, professor, até agora, né? de hoje, então? Quero ver na prática depois. É verdade. Enquanto a gente não tem previsão para voltar para o nosso laboratório, né? A gente estava prevendo para, mas infelizmente tivemos que adiar um pouquinho mais. Mas assim que a gente tiver acesso ao laboratório todo, podendo praticar. Mas quem tiver a oportunidade, instala o AutoCAD, né? Faça as nossas aulinhas aí, tá? É importante. O Auto é uma ferramenta bastante útil para vocês e ao longo do curso. E com certeza ao longo da atividade profissional. Tá bom? Então, gente, eu vou agradecer a presença de todos, boa semana, bom resto de semana. Final de semana que vem a gente está online de novo. Até mais. Até mais, professor. Obrigada. Obrigada, Obrigado a todos. professor. Bom.